Caríssimos e caríssimas, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Eu sou o Daniel Nonato e peço a você que está no YouTube que deixe seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. A gente vai iniciar o nosso encontro assim, ó. Flávio José, filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero. Muito bem, senhores e senhoras. Obrigado a você que nos ajuda a continuar produzindo. Obrigado a você que discorda da minha opinião. Todo o direito que você tem. A gente, para entrar no ar com vocês todos os dias, a gente tem que ler pelo menos 3 ou 4 fontes diferentes, até para poder evitar tendenciosismo. Eu acho, e tenho certeza que todos percebem, que aqui tem uma opção. Nós temos opção pela esquerda. E a gente, quando estuda sobre a esquerda no mundo, a gente sabe que a esquerda é todos aqueles que são contra o governo. Olha que interessante, na cultura grega. Na cultura francesa, com a Revolução Francesa, como é que funcionava? Ficava à esquerda os lascados, os pobres, aqueles que tinham um mínimo de identificação com os que estavam precisando de mais apoio, dos pobres, dos lascados. Ficava à direita os donos de gado e gente, os donos de terra, os monarquistas, os senhores que queriam porque queriam manter o antigo regime das mordomias e das vantagens. Resumindo, os ricos, os poderosos, os que estavam sofrendo as consequências de um governo que não funcionava, ficava à esquerda. Então, às vezes, ser esquerda, ser direita, historicamente é complicado. Mas, olhando ainda para as falas, né, de ontem, dos comentários na televisão, assisti alguns canais de notícia, também pelos sites, uma das frases que eu escuto da parte dos que se dizem que querem anistia, que não houve crime, então por que não submetem à justiça? Da fala daqueles que dizem que houve crime, no caso da esquerda, eles dizem, olha, houve crime sim. E, inclusive, a tentativa de, vamos dizer assim, de deixar, né, o país na mão daqueles que não estavam cuidando do povo, foi algo real, não podemos negar. E detalhe, na pior das hipóteses, a falsificação do cartão de vacina do ex-presidente, embusteiro mor Bolsonaro, é algo real. Inclusive, se você puxar na rede social, puxar nos sites de notícia, você vai ver a delação premiada de Mauro Cid, aonde ele conta tudo. Ah, mas o Mauro Cid está mentindo porque foi torturado. Não parece isso na cara dele. Não parece isso na fala dele. Geralmente, a gente conhece bem o regime democrático de direito. E aí diz que ele foi ameaçado e etc e tal. Pelo menos eu vi ontem um deputado falando sobre isso, um senador falando sobre isso, numa entrevista. E por isso ele abriu o bico da forma que contou o que eles queriam ouvir. Mas se você olhar bem, as matérias, as falas do ex-presidente, durante os 4 anos, foi sempre atacando os poderes da República. Ou seja, então, não tem como a gente concordar com aquilo que esses que dizem que são inocentes falam. Porque há uma tentativa, sim, houve sim uma motivação. E também, sem contar que aqueles que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro, a maior parte recusaram o acordo que foi oferecido pelo STF, que foi oferecido pelos investigadores do caso. Então a gente percebe bem que há sim uma motivação ideológica e houve sim, de acordo com as fontes, uma tentativa de golpe no Brasil. E a gente não pode permitir que isso
ocorra que isso aconteça. Por isso, é nossa obrigação pedir que haja justiça, pois aqueles que acreditam no país, que são patriotas, irão acreditar no seu sistema e nos seus organismos que lhe compõem. Vamos nós para o Evangelho do dia. Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. Jesus continua sua caminhada lá e ele vai no reservado perguntar aos apóstolos se o conhecem. Esse texto aparece lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19, aonde os católicos fundamentalistas dizem que é a fundação da Igreja Católica. Eu, dando aula de teologia num curso que eu ministrava na paróquia de Santa Maria, lá em Belfor Roxo, falando sobre eclesiologia, eu dizia, em Mateus capítulo 16, 13 a 19, é o único lugar nos evangelhos que Jesus se refere à igreja. É o único lugar. Igreja, que a gente aprende lá na teologia, que é a carral de Javé, quer dizer assembleia, que no grego vem eclésia, né, quer dizer assembleia, e depois vai ter as evoluções para as organizações que temos hoje, mas aqui não vamos entrar nesse mérito, vamos entrar no mérito aqui dessa interrogação de Jesus, e Jesus hoje nos interroga, e nós devemos também nos interrogar quem somos nós? Quem somos nós em nossa caminhada na comunidade? Eu dizia isso outro dia para o amigo pastor evangélico, muitos que estão dentro das igrejas, e aí não importa se é católico ou evangélico, não fizeram a experiência do sagrado, não fizeram a experiência com Jesus de Nazaré. É muito comum a gente, às vezes, entrarmos ou participarmos de comunidade por puro, vamos dizer assim, efeito social. Domingo não tem para onde ir, eu vou para a igreja. Sábado não tem o que fazer, vou para a igreja. Aqueles que fazem parte de pastorais, de movimentos, de organismos, que são motivados por eventos sociais a estar na comunidade. E aí Jesus aqui, ele apresenta as condições para ser quem ele é. Ele apresenta aqui as condições dizendo, olha, o Filho do Homem vai morrer, ele vai ser condenado, ele vai sofrer perseguição pelos religiosos e pelo poder civil. E aí, quando apresenta essas condições, Pedro fica indignado. A gente, quando fala em ser cristão, a gente fala o cristianismo, e aí tem vários modelos, aquele cristianismo água com açúcar. O cristianismo que perde no seu ego a profecia. Ah, não pode criticar o governo atual porque nós somos de esquerda e criticar o governo atual não faz bem. Outro dia um amigo dizia, fulano de tal faz rachadinha, mas pelo menos está do nosso lado. Aí esse é o grande problema. E aqui Jesus, quando apresenta à comunidade o seu projeto e a sua condenação e a motivação da sua condenação, Pedro chama no cantinho. Poxa, Senhor, qual é? Tu é Deus, para com isso, pô. Vamos sair dessa. E muitas vezes nós queremos fugir da cruz. Mas aí eu falava isso outro dia e eu lembro dessa frase que estava na igreja de Japeri até o ano 2002, quando a frase estava lá em cima escrita, os caminhos da vida são variados, mas os que levam para a vida, para a ressurreição, passam pelo Calvário. É uma realidade que nós devemos reconhecer. Não podemos perder esta chance de anunciarmos o Jesus de Nazaré, o Cristo plenamente, não Cristo apenas rei, dono de gado e gente. Bom, e eu vou parar por aqui. Peço a você que deixe seu like, seu comentário é muito importante. E concorda comigo, deixa o like. Não concorda, dá dislike. Todo o direito que você tem. Fiquemos com Deus. Que Jesus nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.